Nosso bate-papo hoje vai ser sobre a eletrônica de estado sólido. Os componentes usados na eletrônica de estado sólido são feitos com os materiais chamados semicondutores. Bora lá então. Para compreendermos completamente ou de maneira plena esse assunto, precisamos dar uma revisada no estudo da estrutura da matéria e ver o que é que determina quem são os condutores, os isolantes e os semicondutores. Como o elétron ele é a partícula que participa da corrente elétrica, é a estrutura atômica do material que vai determinar se ele é ou não um bom condutor de eletricidade. Os elétrons que participam da corrente elétrica são aqueles que são mais afastados do núcleo, isso é, o seu nível de energia os mantém presos aos átomos. E esse nível, como ele é mais fraco do que aqueles que estão mais próximos do núcleo, então ele fica livre para poder participar da corrente elétrica. O nível de energia, ou também conhecido como a órbita dos átomos, dessa camada, o nível mais longe, mais externo, é conhecido como a camada de valência ou banda de valência. E é exatamente a quantidade de elétrons existentes nessa camada de valência que classifica ou determina se o material é um bom condutor ou ele é um mau condutor ou isolante de eletricidade. Essa quantidade de elétrons na última camada, na banda de valência, ela pode ser obtida da tabela periódica dos elementos. Falando dos materiais condutores, nós temos dois exemplos de bons condutores, que é o cobre e o alumínio. Se observarmos a estrutura do cobre, nós vamos ver que o átomo do cobre possui apenas um elétron na sua camada de valência. Significa que ele está fracamente preso ao núcleo do átomo. E assim ele pode participar de uma corrente elétrica através dele. O alumínio também é um bom condutor de eletricidade, porque ele tem 3 elétrons na camada de valência. É muito importante saber que existe uma grandeza que qualifica se o material é um condutor ou é um bom condutor. Essa grandeza é a condutância. Ela exprime a facilidade com que o material deixa passar os elétrons através do material. E o oposto da condutância é exatamente a tão conhecida resistência, que, na verdade, é a grandeza que exprime a dificuldade que o material oferece à passagem da corrente elétrica. Então, resumindo, bons condutores têm alta condutância. Essa condutância ela é medida numa grandeza chamada Siemens. Já os bons condutores também eles possuem baixa resistência, que é medida em ohms. Então, vejam bem, bons condutores têm alta condutância. Bons condutores têm o oposto também, que é a baixa resistência à passagem
da corrente elétrica. Por sua vez, o material isolante, ele é um mau condutor. E, de acordo com o que já vimos no slide anterior, os isolantes eles têm alta resistência. Então, nesse caso, eles têm baixa condutância. Do ponto de vista da estrutura atômica, os elétrons da camada de valência desses materiais têm níveis de energia muito elevados e eles não são facilmente retirados dessa camada para participar de uma corrente elétrica. Normalmente, esses materiais, eles são materiais compostos com estruturas atômicas complexas, como a cerâmica, o vidro, a porcelana, a borracha, são alguns exemplos de materiais isolantes. Agora vamos falar dos semicondutores. Então, os semicondutores são aqueles materiais que estão no meio termo. Eles não são nem bons condutores, nem bons isolantes. Ou seja, eles estão como que em cima do muro. E podem, em determinadas circunstâncias, como por exemplo, expostos a temperatura alta, elevada, eles podem se comportarem como condutores. Os dois materiais mais importantes para a eletrônica do estado sólido são o silício e o germânio. Esses dois materiais, eles têm na sua camada de valência, aquela mais externa, apenas 4 elétrons. Esses materiais, quando expostos a determinadas temperaturas, eles podem se tornar condutores. E também, se forem feitas alterações na sua estrutura atômica, ou seja, se eles receberem uma dopagem, eles podem se tornar materiais condutores. O silício, que é o material mais usado atualmente para a fabricação de componentes eletrônicos, no seu estado puro, ele não é usado para construir dispositivos eletrônicos. Ele, no estado puro, ele é conhecido como um semicondutor intrínseco. Na figura aqui, nós podemos ver que a estrutura cristalina do silício possui um número mais 4. Se olharem dentro do círculo, vocês vão ver mais 4 estaria listado. Esse mais 4 refere-se aos 4 elétrons que estão na sua camada de valência. Nesse caso, você pode perceber no desenho que cada átomo dessa estrutura ele compartilha os seus elétrons com outros átomos, de modo que se estabelece assim o que se chama de ligação covalente. Essa característica ela é dos materiais semicondutores, materiais cristalinos, né? E tem uma estrutura chamada estrutura cristalina.
Como foi dito no num dos slides, o silício no seu estado puro, ele não é usado para a construção de dispositivos eletrônicos. E nesse caso ele é conhecido como um semicondutor intrínseco. Para ser usado na construção de dispositivos eletrônicos, os cientistas introduziram átomos de outro material, ou seja, impurezas, na estrutura das ligações covalentes do silício puro. Os processos que resultam nessa impureza ser adicionada ao cristal de silício é conhecido como dopagem. Nesse processo, eles utilizam dois tipos de material. Eles utilizam, primeiro, para o tipo N, eles utilizam a impureza doadora de elétrons, ou seja, o semicondutor do tipo N, ele possui elétrons em excesso. Ele possui elétrons que podem ser utilizados na condução da eletricidade ou da corrente elétrica. Já o material do tipo P é aquele cristal de silício que foi dopado com uma impureza receptora de elétrons, ou seja, uma impureza na qual o material utilizado para dopar, ele tem falta de elétrons. Esse, então, foi o grande salto na eletrônica, que levou, então, para a criação do nosso primeiro componente de estado sólido, pela união desses dois tipos de materiais, semicondutor do tipo P e do tipo N, que foram dopados, então, do tipo P com uma impureza receptora de elétrons. Ou seja, ele tem ausência de elétrons na sua estrutura. Já o material do tipo N, ele tem elétrons excedentes, elétrons que podem participar de uma corrente elétrica quando submetida, então, a energias externas aplicadas a ele. Então, quando dois materiais do tipo P, semicondutor do tipo P e do tipo N são unidos, forma-se aí a conhecida junção PN. Então, nessa ocasião em que é feita essa junção, ocorre um processo que resulta numa região próxima a essa junção, uma região de depressão, ou seja, uma região onde existem poucos portadores. Do lado P não existe buracos ou lacunas ou portadores de carga positiva que possam participar da corrente elétrica. E do lado N, já também não existe ali elétrons suficientes próximo a essa região para participar de uma corrente elétrica. Então, isso ocorre da seguinte maneira. Os elétrons excedentes do lado N, eles rapidamente se recombinam com os buracos ou as ausências de elétron que estão no lado P. Então, isso gera como que um campo elétrico que, a partir daí, impede que essa recombinação ela continue. Então, esse campo elétrico, ele é conhecido como barreira de potencial e tem um valor exato de 0,6 volts, aproximadamente 0,6, 0,7.
E pode ser comparado, então, a uma bateria externa que está aplicada, uma bateria que está sendo aplicada externamente a essa junção. É uma voltagem de 0,6 volts. Isso aí é a barreira de potencial, que vocês provavelmente já devem ter lido a respeito dela. Vamos falar um pouco mais aqui, então, sobre a junção PN, que, na verdade, é o nosso tão conhecido diodo semicondutor. Nós temos duas figuras aqui que ilustram as duas maneiras de se polarizar um diodo semicondutor, ou uma junção PN. Na figura acima, nós estamos vendo aí uma bateria com seu polo positivo conectado ao lado P. E do lado N, nós temos o negativo de uma bateria que está conectada ao diodo ou à junção PN. O que acontece quando fazemos esse tipo de ligação? Nós estamos fazendo uma polarização direta no diodo. Ou seja, os elétrons que estão no material tipo N, eles são empurrados pelo negativo, no negativo da bateria. Porque cargas iguais, elas se repelem. É o que acontece. O polo negativo da bateria empurra os elétrons para a região de depressão ou a região de barreira de potencial. Se essa tensão aplicada externamente for maior do que a tensão da barreira de potencial, isso vai originar uma corrente elétrica nesse circuito. Porque os elétrons vão alcançar o lado P e vai ter uma corrente de elétrons do lado N para o lado P. E do lado P, nós teremos uma corrente elétrica causada pelos buracos ou pelas ausências de elétrons. Então, no material tipo P, buracos ou as cargas positivas, elas estão em número maior. E do lado N, as cargas negativas estão em número maior e a corrente, então, se estabelece através do circuito. Na figura de baixo, a bateria foi invertida, ou seja, o polo negativo ficou conectado ao material semicondutor do tipo P. E o lado positivo da bateria ficou conectado ao lado negativo, ou seja, do material tipo N que tem cargas negativas. O que acontece? O polo positivo da bateria atrai os elétrons do material tipo N para fora da bateria. E já o material do tipo P, o polo negativo da bateria, faz com que as cargas positivas se afastem da região de depressão ou da barreira de potencial. É como que se a barreira de potencial ela aumentasse, o que significa que não vai haver aí uma corrente elétrica, não vai haver um fluxo de elétrons, uma vez que as cargas estão equilibradas. Então, nós chegamos aqui, nesse slide, sobre o diodo semicondutor, a um resumo que podemos fazer aqui, com esse quadro aqui do lado direito, ao lado direito do slide.
nós temos ali como é que o diodo se comporta. Nós temos uma coluna onde temos o estado, uma coluna onde temos ali a polarização, e na coluna da esquerda, nós temos aí, então, o circuito equivalente, originado pela polarização. Por exemplo, olhando a primeira linha, na coluna estado, nós temos ali estado de condução. Qual é a polarização do diodo? Ele está polarizado diretamente, ou seja, positivo está no anodo, o negativo está polarizando o cátodo. O circuito equivalente é uma chave fechada. O diodo se comporta, então, como uma chave fechada. Na coluna estado, na segunda linha, nós temos o estado bloqueio. E a polarização é uma polarização chamada de reversa, onde o anodo está com uma polaridade negativa aplicada nele e o cátodo com uma polaridade positiva aplicada nele. O circuito equivalente é o de uma chave aberta, porque o diodo está bloqueando a passagem da corrente. Então, veja, a corrente reversa, ou seja, a polarização reversa faz com que o diodo comporte-se como uma chave aberta. A polarização direta faz com que o diodo se comporte como uma chave fechada. Esse slide, nós estamos vendo aqui um datasheet, ou uma folha de dados fornecida pelo fabricante do famoso diodo N4007. E nesse datasheet, nós estamos vendo aí as características principais de um diodo semicondutor, no caso o N4007. É uma série de diodos que vai do N4001 até o 4007. A primeira característica muito importante aí é a chamada tensão de VRM. Essa tensão VRM é a tensão reversa de pico repetitivo, ou seja, VRM significa uma tensão reversa que é repetitiva, tipo, por exemplo, a corrente elétrica fornecida pela rede, que tem uma repetição, tem pulsos repetidos, 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Então, a cada ciclo, nós temos um pico reverso de tensão. E o diodo, eles são construídos de maneira que existe um valor máximo desse pico reverso de tensão que o diodo aguenta. Se vocês perceberem, para o diodo N4001, está listada aí uma tensão de 50 volts. E o N4007, ele já suporta uma tensão repetitiva de 1000 volts. Então, isso quer dizer o seguinte: um diodo, um N4001, ele não pode ser usado para fazer uma retificação de uma tensão de 200 volts. Mas já um N4007, ele pode ser usado. Se você tiver um N4001 no seu circuito, você pode substituir por um N4007. Mas se você tiver um N4007, você não pode substituir um N4007 por um N4001. Porque, no caso contrário, o diodo N4001 não vai aguentar, porque ele só suporta picos de 50 volts
de polarização reversa. Nesse slide aqui, nós podemos entender como essa questão da tensão repetitiva de pico pode afetar o diodo. Repare que quando o pico da senoide ela é positiva, o diodo não tem nenhum problema, ele é uma chave fechada. Então ele vai se comportar da maneira correta, sem haver queima, a não ser que esse diodo se exija dele uma corrente superior a 1 ampere, porque o datasheet também avisa isso. Que a corrente direta, a corrente de polarização direta por esse diodo é de 1 ampere. Mas no que diz respeito à tensão, veja que nos picos negativos o diodo não conduz. Veja que está cortado ali no gráfico de baixo, o gráfico em vermelho, você observa que o diodo não conduz nos picos negativos da senoide da rede. O que significa dizer que durante esse tempo aí vai haver uma tensão de pico de 50 volts, se for o caso, ou então, se você estiver aplicando 200 volts ou 220 volts da rede, essa tensão de pico ela vai ser a tensão eficaz, que é 220, vezes raiz de 2. Isso vai chegar a 310 volts. Então, se você não usar o diodo adequado, o que vai acontecer é que ele vai ser queimado por conta da tensão reversa de pico repetitivo, pico reverso repetitivo. Então, assim, nós chegamos ao final da nossa apresentação, ou do nosso bate-papo a respeito dos materiais semicondutores, dos diodos, enfim, sobre o que realmente é a eletrônica digital. Em outras reuniões, outros bate-papos, voltaremos a falar sobre semicondutores. Muito obrigado pela atenção.